Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Olha, eu sempre gostei muito de plantas, contato com a natureza, flores. Sempre gostei de ter a minha horta, plantar as coisas que a gente come, aquela saladinha. E eu cultivava uma horta, um pequeno pomar e algumas flores em casa. Eu adorava ficar mexendo na terra e nas plantas quando estava em casa. Para mim, era uma espécie de terapia. Minha mulher, inclusive, vivia dizendo: nossa, você devia trabalhar numa floricultura, Silvio. Nunca vi ninguém para gostar tanto de planta. E eu realmente gostava. Me relaxava. Me fazia sentir tranquilo. Pois aconteceu de naquela quinta-feira, eu me bandear lá por quintal e começar a mexer com uma plantinha aqui e outra ali, quando de repente eu reparei que tinha assim alguns pezinhos de couve amassados, como se tivessem sido pisoteados ou afastados assim para o lado. A plantinha estava até meio murcha, para você ter uma ideia. Depois notei também que havia algumas pegadas na terra, marcas de sapato. Pensei: meu Deus, será que tem gente entrando aqui no quintal? A primeira coisa que me ocorreu naturalmente foi que algum ladrão pudesse ter pulado o muro e invadido o terreno. Se bem que fosse quem fosse, já tinha entrado mesmo. Não havia muita coisa a ser feita. Eu coloquei umas estacas para firmar um pouco os pezinhos de couve e tratei de cuidar da vida. Cheguei até a perguntar para minha mulher se ela não tinha escutado algum barulho durante a noite, mas ela disse que não. O problema é que não demorou muito tempo, coisa de 4 ou 5 dias, e aquilo voltou a se repetir. O detalhe é que até as estacas que eu tinha colocado para dar um pouco de firmeza aos pezinhos de couve estavam assim meio pendidas para o lado. Era como se, repito, alguém tivesse pulado o muro pelos fundos da casa e passado justamente ali no meio da minha horta, deixando aquelas marcas de sapato na terra e as plantas amassadas. Eu olhei para aquele cenário e pensei: será que tem alguém pulando o muro da nossa casa? Mais uma vez comentei com a minha esposa e ela voltou a dizer que não tinha visto nem ouvido nada. Aliás, nem levou muito a sério. Deve ter sido algum desses moleques que ficam jogando bola aí na frente. Vai ver que a bola caiu no quintal e alguém pulou para pegar. Tá certo. Ela realmente podia ter razão. Só que, não sei, eu fiquei com a pulga atrás da orelha. Cheguei a pensar em arranjar um cachorro para cuidar do quintal, mas depois acabei deixando para lá. Até porque foi mais ou menos nessa época que eu recebi uma notícia que me deixou muito feliz e que me distraiu de todo o resto. Eu lembro que cheguei do serviço, no horário de sempre, ali pelas 9h30 da noite, e encontrei minha esposa sentada no sofá com uma cara estranha. Curioso, eu perguntei: ué, que cara é essa, Daniela? Aconteceu alguma coisa? Ela, a princípio, não respondeu. Só continuou me encarando. Eu, naturalmente, fiquei meio assustado. Talvez assustado seja exagero, mas fiquei meio desconfiado, porque, repito, a cara dela estava esquisita. Aí eu faço aquela pergunta, se tinha acontecido alguma coisa, e ela não responde. Continua me encarando. Quer dizer, alguma coisa provavelmente tinha acontecido. Eu não sabia o que ainda, mas que tinha. Insisti. Daniela, o que houve? Senti que ele estava querendo contar alguma coisa, mas por alguma razão estava meio reticente. Parecia estar com medo. Foi preciso insistir muito, até que finalmente ela abriu o jogo. Sabe o que é? É que eu tô grávida. Grávida? Você tá falando sério, Daniele? Lógico que tô, né, Silvio? Ia brincar com uma coisa séria dessas? Mas, meu Deus do céu, Daniele, e você demora isso tudo aí pra me contar uma coisa maravilhosa dessa?
Putz, que coisa bonita. Quer dizer então que eu vou ser papai. Oh, meu Deus do céu. Puxa vida, eu acho que eu vou comprar uma champanhe lá no mercado, porque isso aí é coisa para comemorar. Olha, foi a notícia mais maravilhosa que eu podia receber. Ser pai era tudo que eu mais queria na vida. Já fazia 2 anos que estávamos casados. Na minha opinião, já tinha passado até da hora de termos o nosso primeiro filho. Os meus amigos, os parentes, por exemplo, o pessoal da minha família, todo mundo me cobrava isso. Olha, fiquei feliz da vida. Só que não sei, ao contrário de mim, a minha mulher não, sei lá, não me pareceu muito feliz, não. Eu pensei que ela talvez estivesse preocupada com a minha reação, porque a mulher sempre fica com o pé atrás, né? Será que o marido vai gostar? Será que não vai? Se bem que ela sabia que era meu sonho desde muito tempo ter um filho, mas de qualquer maneira, passado aquele primeiro momento, eu pensei que ela fosse se despreocupar, mas não. Continuou exatamente com a mesma cara. Enquanto eu estava ali feliz da vida, comemorando, soltando fogos, ela continuou com aquela cara meio estranha. Olha, parecia até meio contrariada. Dava para ver que alguma coisa estava incomodando. Eu não sabia o que era, mas que tinha. O grande problema é que não tive nem tempo para comemorar aquela gravidez. Ou pelo menos não tive muito tempo. Já que, algumas semanas depois, aconteceu uma coisa que só de me lembrar me dá até um embrulho no estômago. Eram 8:30 da noite. Faltava pouco para acabar o meu expediente. Eu trabalhava como frentista num posto de gasolina. Quando o meu celular começou a tocar, no visor do aparelho, eu reconheci o número do seu Getúlio, um vizinho. Antes mesmo de atender, já comecei a tremer. Sim, porque você está ali trabalhando, quase no final do expediente, e de repente um vizinho te liga. Fiquei me perguntando, será que aconteceu alguma coisa com a minha mulher, com o bebê? Atendi já meio nervoso, querendo saber se tinha acontecido alguma coisa com a Daniele. A resposta dele não poderia me deixar mais desconcertado. Ó, se aconteceu, não sei, Silvio. Mas eu acho que você devia dar um pulinho na tua casa, viu? Já está mais do que na hora de acabar com essa pouca vergonha. Olha, eu fiquei tão confuso. Não sabia se ele estava brincando, se... Eu não entendi nada. Pouca vergonha? Ué, mas... Como assim, seu Getúlio? Do que o senhor está falando? Olha, meu filho, você desculpe se eu te contar isso, mas eu não acho certo que enquanto você trabalha, tua mulher fique recolhendo o homem para dentro de casa. Olha, quando eu vi aquilo, eu quase tive um treco. Mas que conversa é essa, seu Getúlio? Isso é alguma brincadeira? Bem que eu queria que fosse. Só que não tem brincadeira nenhuma, não. Aliás, faz tempo que eu estou querendo te contar. Se você se apressar, periga pegar os dois com a boca na botija. Olha, perdi o chão. Simplesmente perdi o chão. Não é possível. Não é possível. De repente lembrei das pegadas que tinha visto na minha horta. As minhas plantinhas amassadas. E aquela possibilidade que eu cogitei de alguém estar pulando o muro. E aí me deu até uma vertigem. Sabe quando você fica tonto? Deus do céu, será que a Daniele está me sacaneando? Será que a minha mulher está me traindo, meu Deus? Não é possível. Eu fiquei tão perturbado que eu mal conseguia falar quando fui pedir licença para o meu gerente para sair mais cedo. As minhas mãos tremiam. Aliás, o meu corpo todo tremia e continuou tremendo quando eu entrei pela porta de casa. Entrei e já me deparei com os dois sentados lado a lado no sofá. Minha mulher estava com a perna assim sobre a perna do cara, na maior intimidade.
Não estavam se beijando, não estavam se abraçando, mas nem estavam sem roupa, mas só de ver aquela cena, minha mulher com a perna sobre a perna do desgraçado, eu tremi dos pés à cabeça. Meu Deus do céu, o que está acontecendo na minha vida, na minha casa? Que palhaçada é essa? Naturalmente que quando me viram, os dois pularam do sofá como se movidos por uma mola. Fiquei olhando para a cara da minha mulher sem acreditar ainda. Enquanto o vigarista, se aproveitando daquele meu momento de bobeira, passou por mim feito um foguete, já que a porta continuava aberta e sumiu do mundo. Eu não consegui nem me mexer. Continuei ali olhando para a cara dela, sem esboçar uma reação, à espera de uma explicação, ou de que eu de repente acordasse daquele verdadeiro pesadelo, porque eu não estava acreditando ainda. Ela foi logo se justificando. Olha, não é o que você está pensando, viu, Silvio? Eu posso explicar. O Valder é só meu amigo, quer dizer, eu sou amiga da mãe dele. Ele veio trazer um recado dela para mim, só isso. Até as minhas vistas escureceram. Uma moleza descomunal tomou conta do meu corpo todo. Moleza no corpo e na alma. Eu fui tomado de um desânimo. Uma vontade tão grande de morrer que só não me matei porque não tive disposição. Aquela tentativa dela de ainda se justificar, eu acho que foi até pior. Meu Deus, eu tinha acabado de flagrá-la com a perna sobre a perna do cara. Os dois dentro da minha casa, sentados no meu sofá. E ela ainda tinha coragem de me dizer que não era nada do que eu estava pensando. Mas como que não era? Como que não era? Lembrei do seu Getúlio falando que já fazia tempo que ele queria me contar. Ou seja, aquela não era a primeira vez. Aí me veio a cena da horta na cabeça, as minhas plantinhas amassadas como se tivessem sido pisoteadas, as marcas de sapato. Como ela podia ter sido capaz, meu Deus? Principalmente estando naquela condição, grávida. Só que é para se ver como são as coisas. Apesar de tudo, depois de muita conversa, depois de muitas lágrimas de arrependimento, sinceras ou falsas, não sei, e até um pedido de perdão, eu tomei uma decisão que, com toda franqueza, se algum tempo antes alguém me perguntasse, eu diria que jamais faria aquilo. Pois acabei relevando. Simplesmente perdoei. Ela me jurou que nunca tinha me traído. Chegou a se ofender quando eu perguntei se o filho que ela estava esperando era meu. Me olhou com a cara mais inconformada possível. Meu Deus, como que você tem coragem de me fazer uma pergunta dessa, Silvio? Quem que você pensa que eu sou? Alguma vagabunda? Para resumir, de traidora ela passou a vítima. Foi duro, foi triste, mas no final acabei perdoando. Quer dizer, perdoando em termos, né? Porque o que eu fiz na verdade foi tapar o sol com a peneira. Mesmo assim, claro que as coisas entre nós jamais foram as mesmas depois daquilo e nem poderiam. Eu nunca mais consegui confiar nela do mesmo jeito e nem tinha como. É como um vaso quebrado, que mesmo depois de colado, nunca volta a ser o mesmo. Cheguei a mudar o meu horário de trabalho, porque não conseguia nem me concentrar no que estava fazendo. Ficava o tempo todo imaginando o que podia estar acontecendo lá na minha casa. E o pior é que no fim das contas, ela não foi capaz de merecer o voto de confiança que lhe dei. O fato é que depois de alguns meses, descobri que tinha uma amiga da Daniele acobertando as safadezas dela, ali mesmo no bairro.
essa pessoa emprestava a sua casa para minha mulher se encontrar com aquele infame do amante. Olha, eu quase caí de costas quando descobri. Meu Deus, quem consegue imaginar uma mulher grávida de 6 meses, aquele barrigão enorme, se encontrando com outro homem pelas costas do marido? Pois a Daniele foi capaz de fazer isso comigo, mesmo depois de eu ter relevado o que ela já tinha aprontado. Será que alguém é capaz de imaginar a dor de um homem que pega a mulher com outro homem na cama? Comigo, ela se recusava a fazer amor. Dizia que tinha medo de prejudicar o bebê, enquanto para o outro, o amante, ela se entregava sem nenhuma dor de consciência. Ainda cobertada pela amiga que lhe emprestava a casa para me trair. Foi o maior escândalo, porque eu não deixei barato. Toda a vizinhança ficou sabendo. Teve até parente meu do interior que me ligou perguntando se era mesmo verdade que a minha mulher tinha me posto chifre. Sim, porque foi o acontecimento do ano. A cena mais deprimente que já protagonizei em toda a minha vida. A história se espalhou como fogo na palha. Todo mundo ficou sabendo que a minha mulher, com um barrigão enorme de 6 meses, estava me enganando com outro. Até hoje tenho pesadelos com aquela cena. Ainda acordo no meio da noite, banhado em suor, com aquela imagem maldita diante de mim. Minha mulher pelada com aquele vigarista na cama. Se bem que antes mesmo disso acontecer, eu já era apontado na rua. Naturalmente que alguns vizinhos sabiam que a Daniele tinha aprontado comigo, até porque o próprio seu Getúlio viu o desgraçado pulando o muro de casa, no meio da noite. Não foi a primeira vez, não. E se ele viu, com toda certeza a mulher dele também viu, ou ele deve ter contado. E mesmo que ele não tenha comentado nada com ninguém, quem sabe sua esposa tenha contado por outra vizinha, e aí já viu, né? Esse é o tipo de assunto que se espalha com a maior facilidade. Um conta para um, que conta para o outro, que conta para mais outro, e quando a gente vê, já está todo mundo sabendo. O problema é que depois que a peguei com aquele vigarista, lá na casa dessa amiga dela, a coisa fedeu. Sim, porque eu armei o maior escândalo. Se até aquele momento ainda havia alguém que não sabia que a Daniele tinha aprontado comigo, depois do showzinho particular que eu protagonizei, lá na porta da casa daquela mulher, todo mundo ficou sabendo. Eu nunca tinha passado tanta vergonha na minha vida. Foi humilhação demais. Eu não desejo que eu passei para o meu pior inimigo. Mas o pior não foi nem a vergonha, nem a humilhação, nem ver aquelas pessoas rindo da minha cara. O que mais me doeu, na verdade, foi a injustiça. Se eu tivesse sido um mau marido, se tivesse deixado minha mulher passando necessidade em casa, até que dava para entender, mas meu Deus do céu, eu nunca me di sacrifício para fazer essa mulher feliz. Nem na cama nunca deixei de ser homem. De modo que ela não tinha motivo nenhum para procurar consolo nos braços de outro. Se fez, foi de sem vergonhice. Até porque duvido que ela tenha se apaixonado por aquele traste. Eu não consigo entender o que leva uma mulher a trair um marido como eu. Eu lá dando duro, enquanto a safada me apunhalava pelas costas. Já faz algum tempo que isso aconteceu. A gente nem bem se separou e ela já juntou a trouxinha e se mudou lá para casa daquele cretino, acredite quem quiser. Mas olha, não precisou nem 2 dias não, eu não fui atrás para saber e ela também não me procurou. Eu esperava, na verdade eu nem sei o que eu esperava, porque quando você gosta da pessoa, mesmo diante de todas as evidências, parece que você espera um milagre, parece que você espera que... Olha, eu não sei nem dizer o que eu esperei. Só sei dizer que me sinto acabado depois de tudo o que aconteceu. Eu não consigo mais confiar em mulher nenhuma. Quem sabe um dia eu possa superar esse trauma. Só que por enquanto, só Deus sabe como está sendo difícil. O ruim num caso desses
é que a gente se decepciona com uma pessoa de tal forma que depois não consegue acreditar em outra, mesmo sabendo que as pessoas não são iguais. Todas as lembranças estão muito vivas aqui na minha mente. É o tipo de coisa que não dá para esquecer. Me consumindo, me torturando, me atormentando. Sei que ainda vai levar muito tempo para cicatrizar essa ferida, se é que algum dia ela vai cicatrizar. Por isso eu queria que o tempo passasse bem depressa, já que dizem que o tempo cura tudo, né? Para quem sabe um dia eu consiga me sentir curado dessa doença, dessa enfermidade, e possa confiar em alguém de novo. Quem sabe consiga até me apaixonar por outra mulher. Aliás, é tudo que eu peço a Deus. Só que tem coisas que a gente não consegue esquecer, tirar completamente da memória. Não dá. Por mais que o tempo passe, aquilo fica. Gostar de outra, eu talvez até consiga gostar um dia, mas me entregar de corpo e alma, como me entreguei àquela ingrata, isso nunca mais. Isso, meu Deus, nunca mais.